Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mariana Correia, do canal Garota Meio Metro. E hoje estamos aqui com mais uma live de Travel Talk, que é o nosso quadro aqui, tanto no canal quanto agora no Instagram, onde a gente tem convidados, geralmente convidadas, que contam a história delas lá na gringa e também a gente explica um pouquinho como faz para ir morar lá. Cada episódio tem um assunto e hoje a convidada é a Babina Gringa. Ela tá morando lá na Europa, especificamente de Portugal, ela faz faculdade lá. E vamos ver se ela já tá aqui. Vou colocar ela aqui na live. Oi, gente, tudo bem? Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? E aí? Ai, tô nervosa, mas tô Ai, eu animada. também. Tudo bem, não tem problema, a gente tá nervosa. Tô aqui com meu cabelo natural hoje, né? Então, Babi, vamos começar com você contando um pouquinho sua história, sua jornada. Como é que você fez para ir para lá? Quando que você assim decidiu fazer faculdade aí em Portugal? Como é que funcionou? Então, eu decidi vir pra cá junto com os meus pais. Então, veio eu, meus pais e meus irmãos, todo mundo junto. E aí, logo que eu terminei, a gente veio, tipo, umas 2 semanas depois, assim. E aí, eu comecei na faculdade em Lisboa, sem a nota do Enem, mas acabei não me adaptando com o curso e decidi tentar com a nota do Enem em outra universidade. E aí foi quando eu entrei e aí eu me mudei para morar sozinha no Porto e fazer faculdade com a nota do Enem. Pô, legal. Nossa, muito legal. E assim, uma pergunta, se você foi com a sua família, você tinha cidadania portuguesa? Não, não tinha. A gente veio para cá e a gente tirou a residência, que eles chamam autorização de residência, que é autorização para você morar aqui. E aí tem vários tipos, tem de estudante, de empresário, tem várias modalidades de autorização de residência. É o que mais vale para você, o que você mais se identifica assim dentro do país. Entendi. Tô colocando aqui no comentário para o pessoal que entrar já saber qual que é o assunto da live. Deixa eu ver, já foi. Pra mim tudo é novo, né? Eu fazia live há muito tempo atrás. Aí eu parei de fazer o Eu aplicativo. nunca fiz, é minha primeira, tô estreando. Eu fazia de maquiagem, que aí eu ia me maquiando falando pro pessoal, mas eu não sabia mexer em nada aqui. Enfim, então vamos para os nossos tópicos, né? Quais seriam as universidades que aceitam o Enem? Então, a lista de universidades é gigante. Tem mais de 20 universidades que aceitam. E assim, as que mais têm brasileiros são as mais famosas. Universidade de Coimbra, Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, a Universidade da Beira Interior, que é uma cidadezinha menor, mas também tem muito brasileiro. Os politécnicos também, tem Politécnico em Leiria, Politécnico em Lisboa, Politécnico em Coimbra também, no Porto também. Então, assim, nas maiores cidades, muitas universidades e muito brasileiro também. É, eu conheço muita gente que estuda em Coimbra e em Lisboa também. Sim. Eu tenho um amigo que estuda, acho que é em Lisboa que ele estuda. E ele disse que assim, ele estava amando lá, mas que muitos portugueses também às vezes são preconceituosos com brasileiro. Tem muito isso aí? Assim, eu acho que em todo lugar tem. Não é só aqui em Portugal que existe preconceito, sabe? Então, infelizmente, a gente vai sofrer preconceito no mundo inteiro, principalmente sendo mulher brasileira. Tem muito, muito. Então, assim, é uma coisa de lidar, sabe? Não é só no Brasil, é em qualquer lugar. E também não é só em Verdade. Portugal. Sim, nem sim, com certeza. Quando eu estava nos Estados Unidos, a gente até escutava umas gracinhas por ser brasileira, né? Tem muito isso. Exato. Então, depois vamos fazer um post, então, nós juntas, falando um pouquinho das Vamos. universidades, Sim, fazendo uma listinha, quem sabe, né? sim, é A uma gente ótima faz um ideia. pouco. E como é que faz para aplicar para a faculdade com a nota do Enem? Como é que foi que você fez? Então,
as candidaturas, elas são pelos sites das universidades mesmo. Você procura a universidade que você quer, o curso que você quer. E aqui as universidades são meio que separadas e dentro delas elas são autônomas. Então, por exemplo, tem a Faculdade de Ciência da Universidade do Porto, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, a Faculdade de Medicina. Então, essas são todas meio que faculdades dentro da universidade e elas são autônomas, têm sites autônomos. Então, assim, você tem que ir na área que você quer, no curso que você quer e fazer a candidatura pelo site. E elas ocorrem mais ou menos entre janeiro e julho, mas assim, não direto. Por exemplo, não começa em janeiro e termina em julho. Vai ter mais ou menos um mês ali em janeiro e depois outros meses ali mais ou menos em abril, maio e depois em junho e julho de novo. Entendi. E assim, é difícil de entrar nessas universidades em questão a preços também, por exemplo. Elas são iguais no Brasil, que tem algumas privadas e outras públicas que você não precisa pagar nada, ou elas todas são pagas igual nos Estados Unidos, por exemplo. Então, todas são pagas, mas existe essa diferença entre pública e privada. A pública acaba saindo sim mais barato, mas ainda é um preço relativamente alto, sabe? Justamente por ser aluno internacional. Então, assim, varia mais ou menos as públicas entre 2.000 a 7.000 euros o ano. Uhum. Então, e as privadas normalmente são por mensalidade e aí varia muito as privadas. Tem até 600 euros por mês, 200, varia bastante, varia com o curso também. Por exemplo, se for um curso que tem mais aulas práticas, requer uma estrutura maior, então a mensalidade vai acabar sendo um pouquinho maior. Entendi. Mas tô lendo aqui a colinha. Aplicar, como e como devem ser as notas? Assim, é muito difícil? Quais seriam os requisitos para um aluno que quer aplicar agora? Vai, tô saindo do ensino médio e tô pensando em aplicar para Portugal. O que eu devo fazer? Sim. Assim, as notas dependem muito também da concorrência do curso, mais ou menos igual no Brasil. Mas eles pedem sempre a média de 500 valores assim por matéria no Enem, incluindo a redação, que é a média aqui em Portugal, que é os 50%, né? Então, precisa ter essa base de 50% em cada matéria, mas assim, varia muito, 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 muito. Tipo, eu lembro que a minha média era 670, se eu não me engano. E assim, eu passei em segundo. Então, assim, depende muito da concorrência do curso. Sim. Tipo, eu E tenho o um seu amigo curso, que faz... Oi, desculpa, não ouvi, seu Mari. curso é farmácia? Mas assim, eu entrei com a nota do Enem não em farmácia, eu entrei em química. Hum, E aí eu transferi para farmácia porque não era o que eu queria. entendi. Olha, super esperta. Eu já nesses dados eu já não, já ia bombar em tudo. Eu Ai, sou amiga. história, língua portuguesa, Eu não. Mas, por humanas. exemplo, a área de direito, a área de engenharia já é muito concorrida. Eu tenho amigo que tirou, tipo, 900 na redação, assim, 800 em matemática para conseguir entrar numa engenharia, por exemplo. Então, assim, depende muito mesmo. Falar com alunos antigos é sempre bom. Falar mais ou menos ter uma noção de média de nota. Sim, é. Se fosse eu, assim, eu chamaria alguém na DM, chamaria você, por exemplo, Sim, na DM, perguntaria, olha, eu tirei tal nota, o que você acha? Eu sou a pessoa que adora ir perguntar para as sim. pessoas, assim. Mas Sim, é isso, vai que eu acho que toma. vale muito a pena perguntar, mesmo que seja uma pessoa que não é da sua área, pergunta, porque essa pessoa provavelmente vai conhecer alguém da sua área. Sim. E quais são os cursos, assim, disponíveis para estudar em Portugal? São, assim, igual no Brasil, que é jornalismo, publicidade, química, história, ou Então, são vertentes, assim, igual nos Estados Unidos? Que os Estados Unidos tem várias vertentes da mesma coisa, né? sim, é bem parecido com o Brasil, mas é que eles têm uma nomenclatura meio diferente. A gente tem licenciatura, que é o nosso bacharelado no Brasil, e tem duração de 3 anos em vez de 4. Uhum. E o mestrado integrado, que é aquela graduação sanduíche, que você acaba sendo como mestre já. Você não tem que fazer Legal. meio que um segundo processo seletivo para um mestrado.
Então, assim, depende muito. As engenharias, por exemplo, são mestrado integrado e aí tem duração de 5 anos. Já, por exemplo, RI, História, Geografia, Química são licenciaturas. Então, assim, depende muito, mas que eu saiba, quando uma faculdade aceita a nota do Enem, são todos os cursos. Entendi. Faz sentido, né? Sim. Faz sentido. Foi o que eu imaginei mesmo. E assim, como é que é a parte burocrática para ir para aí? Quais seriam os documentos que você tem que levar? Tem alguma coisa que tem que, não sei, levar no consulado português? Como é que funciona assim essa parte Então, do estrangeiro indo para lá, indo sim. para aí? Eles pedem, para você tirar o visto, né, para chegar aqui, eles pedem a certidão de matrícula da universidade, eles pedem o PB4, que é um seguro de saúde público, que todo brasileiro tem direito aqui em Portugal. Tipo, você tira no Brasil mesmo, agora é tudo online, então é super prático. Eles pedem rendimento para saber que você pode se sustentar lá Andar, e tudo mais. E passaporte, acho que é isso que eles pedem no visto. Que eu consiga lembrar aqui de cor é isso. entendi. E Ah, aí, e eu eles vi que você. pedem também alojamento, se você já tem alojamento. Uhum. Ah, sim, onde ficar, né? Sim, Na exato. faculdade, na faculdade. Não. Não. Tem universidades que têm o alojamento universitário, assim, que são prédios normalmente, mas a maioria das pessoas não opta por isso. Normalmente vai para alojamentos tipo locais, aluga um quarto num apartamento separado, alguma coisa assim. Sim. E essa parte aqui de apostilar documentos, o que que significaria? Que eu vi ali no tópico, mas eu não entendi direito. Assim, na hora da candidatura, é como se fosse para validar os documentos aqui em Portugal. É esse apostilamento. Então, na hora da candidatura, você vai precisar ter todos os seus documentos apostolados, ou seja, o seu histórico escolar, o seu diploma de ensino médio. Algumas universidades pedem a nota do Enem apostilada. Então, o que você faz? Você tira um print do site, assina e leva no cartório para apostilar. Foi isso que eu fiz. Então, eles não pedem o passaporte apostilado, né? Porque o passaporte já é passaporte. Mas acho que é isso que eles pedem apostilado. Só os diplomas. Se não me engano, eles pedem CPF, tipo assim, para primeira matrícula. E acho que é isso. Uhum. No caso, assim, eu pensei no apostille, né, que eu fiz quando eu me formei. Lá nos Estados Unidos eu tive que apostilar para cá. Aí eu imaginei que fosse isso, mas eu não tinha certeza. Sim, não, é no cartório mesmo, é bem fácil. Você leva num Uhum. cartório e aí eles fazem isso, demora alguns dias normalmente e também normalmente de estado para estado no Brasil varia o preço. Queria falar uma coisa, gente. Quem quiser fazer pergunta, vai mandando aqui nos comentários que a gente vai vendo no final, tá bom? E como tem sido assim a sua adaptação? Você já está aí há quanto tempo, mais ou menos? Desde quando você está estudando agora farmácia, né? Sim. Cara, eu tô há 3 anos aqui. E assim, os primeiros 6 semestres que eu tava em Lisboa, eu sofri um pouco. Tipo, eu tinha muito poucos amigos, eu praticamente só ficava em casa, saía muito pouco, só pra faculdade e voltava. Mas depois que eu fui pro Porto, eu me identifiquei muito porque no Porto tem muito brasileiro e muito brasileiro. Eu comecei a faculdade com muito brasileiro. Então eu acabei me identificando com muita gente logo de cara. E a adaptação foi muito fácil e é muito tranquila porque assim, tem muito brasileiro, muito brasileiro. Sim, foi o que me disseram, que você vai para Portugal achando que vai só escutar aquele português bem forte, né? Sim, E você vê que são os não, brasileiros ali. É muito sim, doido isso. sim. E a gente costuma dizer que brasileiro encontra brasileiro. Não é, tipo, é surreal. Que atrai, né? É uma Sim, coisa que.
Uhum, exato. A Thalita está perguntando: tem como conseguir alguma bolsa na faculdade? Eu não sei de muitas bolsas para faculdade, assim, para graduação. Eu sei de uma universidade, que é a Universidade de Aveiro, que é uma cidadezinha pequena, assim, mais pro centro do país, que ela oferece bolsa, acho que de 50% para quem tem notas maiores que 15, ou seja, entre de 0 a 20 é 15, para quem entra com a nota do Uhum. Enem. E se tem uma nota maior que 17, é 100% de bolsa. Que legal! Sim. Não, isso daí É é. tipo uma bolsa de mérito que eles chamam. Sim, sim. Tem bastante disso nos Estados Unidos. É que eu sei bastante dos Estados Unidos, né? E eu fico comparando, assim, pensando que é igual. É muito interessante saber que não tem alojamento, tipo assim, tem alguns lugares que tem alojamento, mas que normalmente você não fica num alojamento em Sim. Portugal, porque o que eu ficava, né? Eu imaginava que Não, você não é ficasse num. obrigatório ficar num alojamento de, tipo, da universidade mesmo. E muita gente opta por não ficar. Até porque se você fica fora, acho que você tem uma liberdade maior. Sim, com certeza. É, o Rafa falou aqui, ter nacionalidade portuguesa facilita de alguma forma a burocracia para intercâmbio ou para faculdade, enfim. Então, para a faculdade, se você quiser entrar com a nota do Enem, você vai ter que meio que burlar o sistema e falar que você não tem cidadania, porque senão eles não aceitam a nota do Enem para você entrar. Porque eles vão argumentar que você tem direito a, por exemplo, vir para Portugal e fazer os exames nacionais aqui, que é como se fosse um vestibular, e concorrer como aluno português normal. Ah, entendi. Nossa, eu não sabia disso, não esperava isso. Sim, pois é. Todo mundo acha que é o contrário, mas não. Até mesmo porque, mas assim não dá para contestar, você não sabe se dá para contestar, porque, por exemplo, eu nunca fui para Portugal, mas eu tenho vontade de estudar lá. Só que para mim é muito mais cômodo fazer o Enem aqui e depois ir para lá, né? Teria como contestar isso? Ah, eu sou brasileira, eu conseguiria fazer isso? Então, tem muita gente que faz isso. Na hora de se candidatar, eles não falam que tem cidadania portuguesa. E aí se candidatam como cidadão brasileiro. Mas o problema é, você acaba pagando mais caro por isso. Porque a Universidade de Presidente Internacional é mais cara. Então acontece isso. Entendi. É, tem que ver o que, que é mais viável para você, né? Para a pessoa que vai aplicar. Bem, se você tem condições de pagar uma universidade ou não, então depende muito. É, a Thalita fez outra pergunta, perguntou se teria como estudar e trabalhar em Portugal. Estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Tem, tem. E muito brasileiro faz isso, principalmente quem está no mestrado, porque a carga horária é menor. Mas assim, a burocracia é grande. Porque, por exemplo, você precisa tirar um número chamado número de segurança social. É como se fosse o nosso INSS no Brasil. Que você precisa dele para trabalhar. Mas assim, tem empresas que não te contratam sem ele, e você não pode começar, tipo, você precisa de um contrato de trabalho para ter o número de segurança social, mas as empresas não querem te contratar porque você não tem número de segurança social. Então, assim, é esse ciclo. Tá? Tem que ter alguém que vai te dar uma chance. Exato. Tem que ter, tipo. Porque é praticamente te inscrever na segurança social. Aí a empresa tem que estar disposta a isso ou não. Entendi. É porque para eles é muito menos burocrático, custa menos Sim, português, de é fato. exatamente isso, sim. Acho que não é nem pegar um português e pegar um estrangeiro, porque os custos são o mesmo. Mas é o trabalho de inscrever uma pessoa na segurança social. Ah, sim, sim, entendi. Eu achava que se você tivesse a cidadania, pelo menos, você conseguiria entrar tranquilamente num trabalho. Ah, não, se você tem a cidadania é totalmente tranquilo.
Assim, quem tem autorização de residência que é mais complicado, assim, porque quando você tira a autorização de residência, você não tira esse número, você tira só o número de identificação fiscal e o número do seguro de saúde aqui de Portugal. Então você não tira esse número. Entendi. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Quer falar mais alguma coisa, Babi? Não, eu acho que não. Assim, gente, a gente ouve muita coisa ruim aqui sobre Portugal. Só que assim, nenhum lugar vai ser mil flores, nenhum lugar vai ser as mil maravilhas que todo mundo fala. Claro que todos os lugares têm seus prós e seus contras. Então, assim, vai muito de você pesar na balança o que te importa mais na hora de escolher. Porque, por exemplo, às vezes, assim, nada vai ser lindo. Assim, eu mesma percebi isso quando eu fui com 17 anos para os Estados Unidos, achando que ia ser igual no vídeo dos diários de intercâmbio que a gente via no YouTube. E não foi nada assim. Teve coisas parecidas, teve momentos muito mágicos, teve. Mas, assim, não foi perfeito como venderam para mim e como postavam na internet. Tanto que eu acho que fui uma das únicas que foi para os Estados Unidos e falou da parte ruim na parte do high school, né? Porque eu não vi ninguém, Sim, quase ninguém fazendo isso. Era uma ou outra menina que fazia vídeo falando que mudou de family, enfim. Mas, assim, eu acho que vale muito a pena você fazer uma listinha antes de você, de fato, se mudar e ver. Escreve tudo pelo qual você é grato aqui no Brasil e tudo pelo que você é grato no outro país, por exemplo. Isso que eu faria se eu fosse voltar para os Estados Unidos, ou se eu fosse ir para outro país. Eu faria sim. uma lista com prós e contras dos dois países, porque assim, vai. Estados Unidos, mais segurança, mas os americanos às vezes têm preconceito com você por ser brasileira. Então você tem que Sim. ver o que pesa mais e o que pesa menos. Exato. Assim, muita gente vem para cá porque é a porta de entrada para a Europa, para ter um diploma europeu. E querendo ou não, isso conta muito no currículo, tipo, não tem nem comparação. Mas assim, você tem que pesar, você está disposto a ficar longe de família, por exemplo, a perder coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, assim, depende muito do que você está disposto a abrir mão. Sim, eu tô num grupo de intercâmbio que um menino ele postou que ele tá nos Estados Unidos e ele postou que a sobrinha dele tinha nascido e ele tava lá 2 anos já e ele não viu o casamento da irmã nem a sobrinha nascendo, mas ele falou que mesmo assim ele tá aproveitando muito e que não trocaria essa oportunidade. Então, assim, vale muito você ver como você lidaria com essas situações, né? Porque Sim, querendo ou não assim, quando você vai, você tem que ter na sua cabeça de que alguém pode falecer, de que alguém pode nascer, de que alguém pode casar, né? Essas coisas vão continuar acontecendo, sim. você estando lá, você estando aqui ou não. Então, isso é muito importante. Então, é isso, é abrir mão de, por exemplo, estar presente num casamento, estar presente num nascimento, num batizado. Mas assim, depende muito de você, do que você vê que é melhor, do que você quer para sua vida. Então, depende muito. Se falar uma coisa do diploma, que pesa muito, é um diploma europeu, eu queria saber. O diploma brasileiro, por exemplo, vai seus pais que foram formados aqui do Brasil. Conseguindo emprego bom? Assim, o diploma brasileiro funciona para ir? Como é que funciona? Assim, para a validação de diploma aqui, não é difícil, mas é longo o processo. Você precisa, por exemplo, na a PUC do Brasil. Ela tem convênio com todas as universidades católicas aqui de Portugal, porque também é uma universidade católica. Então, assim, você consegue dar a entrada nessa universidade católica para o começo do processo, mas, por exemplo, talvez você precise fazer matérias a mais aqui, que aqui no currículo tem e no Brasil não tem. Então, você pode demorar para fazer essas matérias, entendeu? É, sim, foi o que eu imaginei também. Porque eu tenho uma tia que ela mora nos Estados Unidos, né? E ela era professora universitária aqui. Uhum. E só que quando ela foi para lá,
nada valeu. Ela teve que fazer um curso. Acho que ela não fez bachelor, acho que ela fez tipo uma licenciatura também. Ela não foi Uhum. bacharelado. Foi 2 anos só, que era tipo um curso. Só que agora ela é assistente de professora. Ela não é mais professora universitária. Ela é assistente de professora do Elementary, que é tipo criança pequena, Sim, assim. aham, Então, sim, assim, tem que ver muito. Às vezes é até bom você largar tudo no Brasil e ir, porque, né, ver realmente o que você quer pra sua vida e ir, porque aí você vai ter mais chance de sim. emprego aí e fazer sua vida aí. Mas tem muito esses dois lados mesmo e vai muito da pessoa, né? O que a pessoa quer pra vida dela mesmo. Sim, o que infelizmente acontece muito é que os brasileiros estão sujeitos a trabalhar em subempregos na Europa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, provavelmente, se você chegar aqui, você vai arranjar trabalho como garçonete, como faxineira, como pedreiro, como entregador de Uber Eats, motorista de aplicativo, sim. Então, assim, infelizmente, essa é a realidade. Se você estiver disposto a validar seu diploma, a conseguir, por exemplo, entrar na ordem dos farmacêuticos aqui, por exemplo. Cara, Uhum. você consegue um trabalho nessa área, consegue. Mas é aquilo que eu falei, o processo é longo. E uma pergunta. Vamos supor que eu me formei aqui no Brasil, mas eu tenho vontade de fazer uma segunda faculdade aí em Portugal. É Uhum. possível fazer isso? É Eu fazer possível, o sim. Se você quiser, você pode fazer o Enem de novo, e entrar com a nota do Enem, por exemplo. Mas aqui eu não sei como é que funciona isso, eu não tenho muita informação para, por exemplo, estudantes estrangeiros. Mas eles têm um estado de candidatura que chama. Ai, qual que é o nome? É como se fosse reentrar na faculdade. É uma entendi. ou para alguém que já é formado. Acho que para pessoas que já são formadas, eles têm uma candidatura própria. Então, às vezes para validar o diploma, por exemplo. Então, assim, tem essa possibilidade. Você pode fazer o Enem, pode vir para cá fazer os exames nacionais, entrar com os exames nacionais, ou vir para cá antes, arranjar a autorização de residência e fazer a prova dos maiores de 23, que são para pessoas maiores de 23 que fazem uma prova diária, assim, por exemplo, exatas, humanas, biológicas, e uma entrevista com análise de currículo e esse tipo de coisa. Ah, Ou legal. então nota do Enem. Mas tem essa possibilidade sim. E assim, você está namorando agora em Portugal. Você tem vontade de voltar para o Brasil ou tem vontade de morar em outro lugar? Por exemplo, você está na Europa, você teria facilidade de ir para Irlanda, de ir para UK também? Tem muitos Sim. lugares, né? Então, sim, você teria algum lugar específico que você quer ir depois da faculdade? Ou Assim, você. eu não quero voltar para o Brasil. Acho que voltar para o Brasil não é opção para mim. Aí, tipo, eu me vejo muito fora do Brasil. Mas eu também não queria ficar num país com a mesma língua materna que a minha. Eu queria me desafiar a morar num país que a língua materna não fosse a mesma que a minha. E por eu me formar aqui na Europa, eu vou ter a facilidade de que o meu diploma vai ser europeu e vai ser válido para a Europa inteira. Então, eu tenho essa facilidade de conseguir emprego na minha área em outros países aqui na Europa. Isso é muito interessante. Ah, por que eu não soube disso antes de entrar na faculdade? Quando eu saí dos Estados Unidos, eu me formei lá, eu vim pra cá porque eu tinha passado numa faculdade. Só que lá era muito caro pra fazer. Sim. Então, eu vim pro Brasil e falei, ah, vou fazer aqui, depois eu tento a vida em outro lugar, ou até mesmo volto pros Estados Unidos. Mas assim, eu nem veio pela minha cabeça fazer fora do país, também porque eu tava morrendo de saudade da minha família, dos meus amigos. Fiquei um ano lá e não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Então eu queria muito voltar e viver a vida aqui. Mas agora já fez uns 3 aninhos, eu já tô cansada, Já tô de sabe? saco cheio. Agora acabou o encanto de novo do Brasil. Sim.
Às vezes entra na minha cabeça, assim, ah, e se eu fizesse na Itália? Se eu fizesse, sabe? A gente fica. Eu, eu estando numa faculdade em Portugal, eu fico pensando, nossa, por que que eu não fui para outro país? Por que que agora eu não vou para outro país? Mas não, eu tô muito bem aqui. Assim. Ah, mas é bom você acabar, porque acabando você vai ter esse diploma. Você pode até fazer uma outra faculdade, que nem eu tô Sim. fazendo agora no Brasil. Mas o meu sonho é fazer jornalismo. Uhum. Meu outro sonho é fazer jornalismo. Então, quem sabe eu não, né, não vá para Portugal ou vá para Itália fazer uma universidade também. Sim. Então, gostaria de agradecer pela live. Se você quiser falar alguma coisa a mais, adicionar alguma coisa, alguma informação, pode falar. E Ah, se deixa eu não, pensar. Eu acho que não. Acho que assim, é aquilo que a gente falou. Tem que pesar muito a balança. Se vale mesmo a pena ou se não vale, o que você está disposto a abrir mão ou não. E assim, se vocês precisarem de ajuda com candidatura, com validação de diploma, com qualquer coisa, é só me chamar. Eu não respondo na hora, normalmente, porque assim, eu sou mega atrapalhada. Mas assim, eu respondo. Eu demoro, mas eu respondo. Então, assim, se você precisar de ajuda com qualquer coisa, pode me chamar que eu tô à disposição a ajudar quem precisar. então é isso. Muito obrigada, Babi. Foi maravilhosa a nossa Eu, live. Mari, foi maravilhoso. Queria avisar o pessoal que tá aqui que a live vai ficar salva aqui no IGTV e também depois eu vou lançar no YouTube e vou deixar suas redes sociais lá. Quem quiser entrar em contato com a Babi, siga a Babi, sigam ela. Por E favor. Eu sou uma pessoa simpática. Eu sou um pouco tímida, mas eu sou simpática. eu e ela estudou no ensino médio, eu e ela a gente estudou. Sim, sim. Primeiro ano. Então é muito legal ter você aqui, ver que as pessoas que estudaram comigo no ensino médio estão crescendo muito na vida, estão aí Sim, é internacional. muito bom ver essa evolução de todo mundo. E é isso. Muito obrigada, Babi. Obrigada, eu, Mari. Um beijo. Fica com Beijo. Deus. Tchau, tchau.